Fala galera, hoje estamos aqui no primeiro episódio do iCast, o podcast aqui da Escola Frei Jorge, nós falamos do primeiro ano B. Hoje estou aqui eu, o apresentador, Santa Massal, com... Heloísa. Hoje vamos falar sobre uma coletânea de coisas, vamos falar sobre filmes, jogos, séries, animes, entre outras coisas. Nosso convidado hoje é o professor que está dirigindo o projeto, o Ian. Eu. Então, Ian, fala um pouco sobre você. Bem, tô sendo professor aqui esse ano. Foi a primeira vez que eu tô trabalhando com ensino médio. Antes eu trabalhava só com EJA e com curso técnico. Tá sendo uma novidade pra mim, então eu quis inovar. Porque quando eu era estudante era um saco ficar naquelas aulas lá chato o tempo todo. Então eu sei como que é, porque eu também era estudante. E ter uma coisa diferente pra gente fazer é sempre bom. Então essa iniciativa do podcast foi em função disso. Sem falar também que não tem como a gente falar de tecnologia e inovação e sem a tecnologia, né? Então, com isso em mente, a gente fez esse projeto do podcast, que está sendo algo hoje em dia, que está sendo um estouro na internet, né? Principalmente no YouTube, em vários shorts e em vários outros locais. Começa a falar sobre anime que você entende bastante. Aí é uma pergunta complicada, né? A gente tem uma coleção bem grande de animes, principalmente no catálogo oficial do Brasil, que é o... Tem uma empresa específica, né, que A faz... Crunchyroll? É isso, que faz a tradução dos animes oficiais aqui pelo Brasil. A gente tem os mais famosos, os mais conhecidos, né? A gente tem Naruto. Pokémon, One Piece. O One Piece não tem na Crunchyroll porque a Netflix comprou os direitos de Comprou. tradução dele. É, Então a infelizmente. dublação deles é pela Netflix. A Netflix hoje em dia também está sendo um streamer que está tendo um catálogo bem diverso, né? De animes, tanto para streamer como também dublado. Acho que um dos mais famosos da Netflix está sendo atualmente deve ser alguns do Blade, o One Piece e também Jojo. Apesar de que Jojo é meio conturbado por causa da história, aquelas poses meio esquisitas, né? É, mas os caras não tiveram a coragem de dublar as únicas partes que eu queria assistir, que é a quinta parte do. Como é que é o nome? Do Giorno Giovanni, né? Tem umas cenas lá meio esquisitas, né? Eu lembro de ter visto aquela cena lá do Bruno, né? Aquela característica dele de ter que lamber os outros pra sei lá o que. Eu acho que é reconhecer a É. característica dele, né? Eu acho que ver um cara lambendo o rosto do outro é uma É tanto aquela. quanto E esquisito, aquela né? cena do Giorno que o. Como é que é o nome daquele cara que o Stand deu uma pistola? Eu não sei, cara. Eu quase não assisto o Jojo porque eu acho aquelas É. poses muito estranhas. Eu vi toda a parte 3. É a coisa mais engraçada do mundo. Os caras ficam assim, cuidado, pode ter um usuário de stand em qualquer lugar. Aí os caras, normalmente eles usam uma roupa colorida, uns cabelos desse tamanho, no meio de uma multidão com todo mundo normal. É tipo assim, isso aí que você tá falando é meio que uma questão que cores chamativas são geralmente as cores assimiladas com os personagens principais. Por exemplo, vamos pegar Power Rangers, que é um bom exemplo que todo mundo já deve ter visto pelo menos o episódio de Power Rangers. O Ranger amarelo sempre vai usar o amarelo. O vermelho sempre vai usar a roupa vermelha. E nenhum outro usa a roupa da cor que é do outro, né? É bem clichê isso, é bem esquisito, né? Porque você não usa a mesma cor sempre. É. Ninguém faz isso. Hoje ele usa uma cor, hoje usa outra. Não, só que lá era sempre a mesma cor. Só que é o mesmo padrão também que a gente vai pegar em anime. Por que o personagem de anime passa lá 20 anos às vezes na história e usa sempre a mesma roupa? Porque o cara não quer ter que desenhar um monte de roupa diferente toda hora. O Ash Ketchum ainda tem 10 anos depois de 20 anos. Não, o Ash mudava, né? Cada temporada diferente, ele ia lá e, tinha uma roupa diferente, né? Só que, por incrível que pareça, né? Foram 20 anos de história que, na verdade, são meses, né? Porque ele continua com 10 anos do começo ao Não, fim. pode não se dizer que ele continua com 10 anos, porque lá em Alola, aquela professora lá fica grávida no final. E quando ele volta em jornadas, o filho dela já nasceu, então se Mas se passou um ano. perguntasse pra ele ainda a idade dele, ele ainda iria falar que era 10 anos. É, porque. O tempo não passava pra ele. É um furo de roteiro que tem ali, né? É, então acho que já falamos aqui um monte sobre anime. Como é que você tem uma pergunta agora, Luísa? Agora vamos falar sobre jogos. Então, olha só. A gente tem hoje em dia os jogos mobile, eles ganharam uma questão no mercado muito grande, né?
Hoje em dia eu acho que um trem assim, que disparou são os jogos de gacha. Não sei se você já jogou. Um exemplo é Genshin Impact, não sei se você conhece. Então, são jogos que pra você conseguir um personagem bom você tem que gastar dinheiro. Isso tá alto hoje em dia no mercado. Também tem jogos que a gente ganha dinheiro, né? Ganhando, mas também perde. O mais provável é você perder. É porque... Não, isso é o certo. Porque se só ganhar, se você só ganhar, todos os jogadores só ganhar, a empresa não vai ter lucro nenhum. Né? Isso é um fato. Vai falir. É a mesma coisa de cassino. Lá tem algoritmo naquilo. Né? Ele é programado para você ganhar durante um tempo. E quando você ganhar confiança e começar a fazer apostas altas, você vai perder. A gente tem esse tipo de algoritmo, né? E eu acho essa parte da matemática simplesmente fabulosa, essa questão de você conseguir criar um algoritmo, isso também está na programação, que é o número de vitórias que a pessoa passa a adquirir para ele ter confiança para apostar em valores mais altos para você conseguir falir aquela pessoa. Isso é errado, mas é interessante. Então, Ian, qual o seu jogo favorito? Putz, aí é um trem complicado. Eu tenho uma biblioteca bem diversa, bem extensa na Steam, né? Foi ali onde que foi a maior parte do meu salário até hoje, né? Eu jogo muito Black Desert, que foi um jogo que eu descobri uns anos atrás, só que eu não tinha um computador competente o suficiente para jogar com ele. Então, quando eu consegui comprar o meu PC Gamer, aí eu comprei o jogo, né? Ali foram vários... Foi naquela base ali dos R$ 1.000 para mais gastado naquele jogo ali, né? Mas se eu fosse citar, eu acho que um dos jogos que mais marcaram a minha infância provavelmente foi Dragon Ball. Qual? O do Budokai Tenkaichi 3. Esse aí muita gente fala que quebrava controle com ele. Eu quebrei acho que umas 4 manetes mais ou menos por aí. Porque, querendo ou não, a gente tinha um número bastante extenso de combos que a gente tinha que fazer no jogo, então a gente tinha que pressionar vários botões várias vezes, muito rápido. E às vezes a emoção faz você apertar com força o controle. Exatamente. Aquela frustração quando você tá perdendo, né? Eu jogava muito X1 com um amigo meu. Também tem aquele, tinha um muito interessante que eu não lembro qual era o nome do filme agora. Eu sei que ela tinha um pincel especial mágico que ela pintava e o que ela pintava se tornava real. Acho que ela cria um portal com um castelo especial lá com esse pincel. Era muito legal isso. Eu achava bem interessante essas questões. E eu acho que a questão da Barbie foi bem revolucionário, porque o slogan da Barbie, das bonecas, né, que deu origem aos filmes foram seja aquilo que você quiser ser, algo nesse sentido. Você pode ser tudo que quiser. Isso foi muito importante, porque olha só, a gente tinha questão de boneca infantil que era só bebê. Era praticamente ensinando para a menina como que ia ser mãe. E, então, tipo, as brincadeiras eram essas, né? Então, praticamente tava falando, olha, se prepara, porque a única coisa que você vai fazer na sua vida é trocar fralda de criança. Então, eu acho que essa ideia da Barbie que teve, que depois inspirou outras bonecas, igual teve a Polly, né, que seriam essa capacidade da mulher, ela poder fazer de tudo, e a Barbie, ela literalmente, ela faz de tudo, né? Ela é modelo, ela é médica, ela é professora, ela é secretária, deve ter a Barbie CEO também. Então, tem hoje de tudo, então eu acho que essa parte foi muito bacana. Eu gostava muito de assistir os desenhos, eu assistia mais forçado por causa da minha prima, né, mas eu achava interessante, apesar de que naquela época a gente não podia falar que gostava dos desenhos da Barbie, né? Era problemático um menino falar que gostava. Mas eu sempre achei interessante essa parte, eu sempre assisti. Os filmes da Disney, eu sempre achei interessante algumas coisas. Alguns, na minha opinião, também não faziam muito sentido, né? Achava bem aleatório aquele negócio de princesa da casa com o príncipe e viveu feliz para sempre. E, na verdade, várias daquelas histórias da princesa da Disney, elas são muito sombrias. Agora, você sabia que a história da Ariel, que é a Pequena Sereia, ela é quase uma história de terror, a original?
Sério, porque olha só. Quando a Ariel ela é uma sereia. Não sei se você sabe, mas na mitologia grega, que é de origem das sereias, porque ela vive em Atlântida. Atlântida é uma cidade da Grécia Antiga que afundou, que era onde que os filhos do rei Poseidon ficavam. Só que por causa da avareza do lugar, teve um grande maremoto e afundou a Atlântida. Só que Poseidon, por serem os descendentes dele, ficou com pena deles e deu para eles a capacidade de respirar debaixo d'água. Tanto é que o Netuno ele é um dos filhos de Poseidon, ele é um semideus, por assim dizer. E Ariel é filha dele, então ele faz parte daquela parte da mitologia grega. E o mito por trás das sereias é que elas têm uma voz muito bonita que serve para encantar os marinheiros e mata eles afogados. E a Ariel, né, na história, ela tinha uma voz que era muito bonita, né? Só que quando ela encontra com o príncipe, né, que ela se apaixona por ele, ela sacrifica aquilo que era o mais importante, o mais precioso que ela tinha, para poder ir para terra firme, ficar com ele. Então o que ela sacrifica? Ela vai fazer um acordo com a bruxa do mar e ela perde a voz dela, então ela para de falar. Só que o que acontece? A magia que a bruxa do oceano faz para ela ganhar as pernas para andar na água, elas têm uma consequência muito ruim, além dela perder a voz. Né? Na história original, ela sentia uma dor horrível nas pernas. As pernas dela doíam muito. Né? Então, ela vivia com esse sofrimento, ela perdeu a voz dela, e quando ela se arrepende daquilo, que ela decide voltar para o mar, a bruxa vira para ela e fala, olha, eu posso fazer a magia, só que para desfazer você tem que matar o príncipe. E ela não consegue matar o príncipe e, em consequência disso, ela morre e vira espuma. Eu não sabia disso. Essa é a história real da Pequena Sereia. Se você for olhar bem, todas as histórias que a Disney pega são histórias de terror, porque elas são inspiradas no conto dos irmãos Grinch, eu acho. Isso, dos irmãos Grimm, as histórias originais são assim. Você sabia que inicialmente a Tartaruga Ninja era pra ser também de adulto? Era ser tipo de porrada, sangue, essas coisas? Então, eu acredito que sim, a temática era... Tanto é que uma das histórias, né, que eu acho que é o último Ronin, The Last Ronin, ela é bem mais sombria. É onde todas as três tartarugas morreu, só sobrou o Michelangelo e os armas dos três. Sim, é uma história, você vê, uma história bem triste, né? Porque olha só, me fala um desenho de criança em que tem algum personagem que morre. E que morre pra sempre. Porque a gente tem o Pica-Pau. O Pica-Pau ele morre e volta, morre e volta, morre e volta, morre e volta. Não tem. Não, pera. Não, eu acho que tem sim. Quando ela nasce, ela morre automaticamente. Não. Ela entra em coma. Porque quando o príncipe beija, ela acorda. Ela não tá morta, ela só tá dormindo. Mas parece que ela está morta. É um. Mas ela vive de volta. Então... Eu não sei nenhum. Não tem. Pera. Super Choque não. Acho que não tem. Não Agora não tem resposta. Não tem, porque olha só. Essa questão de. Pode ser que eu tô falando besteira aqui. Mas a morte, isso nem só em questão de animação, isso é um conceito. Num âmbito filosófico, a morte é algo que assusta todo ser humano. Né? Porque a gente desconhece. Não estou aqui querendo falar de parâmetro religioso, do que está escrito na Bíblia, do que está escrito em alguma escritura sagrada sobre a morte, mas por mais que a gente tenha a escritura como uma verdade, seja ela sagrada qual for, a morte em si é algo que a gente desconhece. A gente não sabe como que é. Se até a gente chegar lá em cima, a gente vai estar sentindo dor, se a gente vai acordar e vai estar lá, então é algo que assusta. E quando a gente tem algo que a gente não conhece e nos assusta, a gente esconde. Por isso que a gente enterra, por isso que queima. Porque se um animal ele morre, a gente só vai e joga ele em algum lugar. O ser humano a gente não faz isso. Por quê? Porque a morte no ser humano é algo que é sombrio pra gente, é algo obscuro pra gente. Então a gente vai e esconde. E como que essa temática da morte é algo muito pesado, você fala assim, pô, eu não posso trabalhar isso com uma criança. Uma criança não pode ter uma noção clara sobre isso. Né? Então, esses são assuntos que a gente considera um tabu. São coisas que a gente não trabalha com ele em animações infantis. Eu achei até interessante, porque a gente falou do desenho do Pokémon do Ash, e no Pokémon a gente tem essa questão do Pokémon ser derrotado,
né? E dele ser curado depois. Mas existem pokémons que morrem durante o anime. Só que só teve uma vez, eu acho, que tratou da morte de um Pokémon. Eu acho que foi 6 pokémons que morreram. Foi o Latios no filme, foi um pokémon, acho que cachorro em Alola. Sim, Mas não foi muito. mas não foram temáticas que foram tão expostas. Por quê? Porque eles acharam que foi importante a gente trabalhar isso, só que mesmo assim foi algo mais discreto, né? Porque eles têm que mostrar que aquilo lá não é tão perfeito. Eu acho que o que é interessante nessas animações japonesas são justamente isso. Eles quebram um pouco esse protocolo de que sempre vai ter um final feliz, sempre vai ser uma coisa boa, e mostra que às vezes nem tudo dá certo, né? Um dos que eu mais gostei de assistir, chama Kamega Kill, nele, dos personagens principais, só 2 que sobrevivem no final. Todo mundo morre, e todas as mortes são todas da forma mais cruel possível. Porque para mostrar que quando você tá lutando numa rebelião, não vai todo mundo chegar lá no final, né? As guerras não são travadas e todas as pessoas que você conhece vão sobreviver, né? Vai ter alguns que vão morrer ao longo do caminho, então eles retratam isso de uma forma muito boa. Kamega Kill, ele é um anime bem mais pra adulto, mas se você pegar, por exemplo, One Piece, em One Piece o Ace morre na frente do Luffy. Sim, o One Piece ele tem uma questão filosófica, né, além dessa, que é muito interessante, né? Porque ele trata o quê? Ele trata de um governo opressor, né, que é o governo mundial. Ele manipula todo tipo de informação, né, mantém as pessoas no escuro. E o que ele faz no final? O personagem principal, né, que é o Luffy, ele chega lá, ele luta contra esse governo opressivo, ele ajuda as minorias ali que são oprimidas, né? Igual a gente tem lá na prisão o grupo lá dos New Okama. Lá na Ilha dos Tritões, a gente tem uns Tritões que são um grupo minoritário naquele mundo ali também, ele auxilia eles. Né? Então eu acho isso muito incrível, né? Essa questão de mostrar como que as minorias elas são tratadas, a desigualdade. A gente tem, por exemplo, lá no Terminal Cinza, né? Aquela questão lá que foi bem obscura. A gente teve o pessoal também lá do reino de Goa, né? Que é o reino onde que o Luffy nasce, onde ele cresceu, onde que eles tacaram fogo lá no pessoal mais pobre, porque ia chegar um cara muito importante e era pra ficar bonito, eles foram lá e colocou fogo em todo mundo que é pobre. E eu não sei se você sabe, mas isso já aconteceu aqui no Brasil. Não colocar fogo, mas, por exemplo, ali em Brasília, quando ela foi construída, foram várias pessoas pobres que ajudaram a construir Brasília. E eles começaram a construir assentamentos ali em volta. O que a polícia na época fez? Foi lá e mandou passar um caminhão por cima, para não ter favela em Brasília. Foi onde foi criada a cidade satélites, que eram cidades que ficavam ali ao redor de Brasília, onde o pessoal morava e ia trabalhar lá em Brasília. Porque em Brasília não podia ter favela, porque a cidade ia ficar feia. E no Rio de Janeiro, quando uns atores famosos foi lá para fazer uma gravação, eles também foram lá e removeram todo mundo da favela. Então a gente tem essa questão na vida real também, né? Essas questões bem ruins. Então, foi bom o papo, tem muito mais coisa pra falar, mas o tempo não deixa. Então é isso, galera. Se inscreve aí, acompanha as próximas postagens, vai ter. Esse vídeo vai sair provavelmente próxima semana, vai ter lançando outro vídeo também. Então é isso. Tchau.